Estamos começando hoje mais um Siman do Kitzur Shulchan Aruch, o Siman Het, o oitavo Perek, o oitavo capítulo. Esse capítulo trata de coisas que são proibidas de serem feitas antes da Tefilá. A Tefilá de Shacharit, certo? Quando a gente vai falar sobre Tefilá aqui, a gente está tratando principalmente em Tefilá de Shacharit, a não ser que seja dito ao contrário, mas coisas que são proibidas fazer entre o momento em que a pessoa acorda e a Tefilá de Shacharit. A Tefilá de Shacharit tem que ser a primeira coisa que a pessoa faz no dia, por isso tem determinadas coisas proibidas de serem feitas antes da Tefilá. Então fala o Kitzur Shulchan Aruch, Misheyalem da Shachar she'or הנוצץ מן השמש במזרח, כיוון שאז התחיל זמן התפילה, שמתפלל אז בדיעבד יצא, לכן אסור לאדם להתחיל במלאכה או להתעסק בעסקיו או ללך בדרך קודם שיתפלל. No momento em que chegou o horário chamado de Amud HaShachar. Amud HaShachar é o momento nós temos de manhã cedo, quando o sol nasce, dois momentos. Primeiro, quando o dia começa a clarear, a luminosidade do sol começa a clarear no horizonte, e existe um momento posterior em que o sol realmente nasce, que a gente consegue realmente ver o sol nascendo. Esses dois momentos são chamados de Amud HaShachar e Netz HaChamah. Amud HaShachar é o momento em que a luz começa a subir, e Netz HaChamah é quando a gente consegue ver já o próprio sol. O horário da Tefilá de Shacharit, Lichorá, seria a partir do Amud HaShachar, a partir do momento em que começou a clarear. Porém, pela Halachá, a gente deve sempre esperar o momento de Netz HaChamah para rezar. Caso alguém tenha rezado a partir do momento de Amud HaShachar, a reza dele valeu. Porém, tem situações, tem pessoas que precisam trabalhar, eles não têm como esperar. Tem situações específicas em que pode se rezar mais cedo, no horário de Amud HaShachar. Mas, lechatchila, o ideal é sempre esperar o Netz HaChamah. Porém, se a gente for considerar quando é o horário da Tefilá de Shacharit, o horário da Tefilá de Shacharit começa nesse momento chamado de Amud HaShachar. Então, já que chegou o horário da Tefilá, a partir desse momento é proibido que a pessoa faça qualquer tipo de trabalho, negócios ou viajar antes de rezar. Ele deve primeiramente rezar e depois tratar das suas próprias coisas. Shinemar, como está escrito no Pasuk, צדק לפניו יהלך וישים לדרך פעמיו. צדק זו תפילה שמצדיק לבורו, ועדר וישים פעמיו לדרכי חפצו. Primeira pessoa precisa להצדיק לבורו. Primeiro a pessoa precisa reconhecer, agradecer, louvar a Kadosh Baruch Hu, começar o dia agradecendo a Kadosh Baruch Hu, não só com Birkot HaShachar, mas de forma geral com a Tefilá, e depois depois ele vai fazer as coisas que ele tem para fazer, as coisas pessoais dele, como trabalho. Então, de forma geral, quando chega a Lot HaShachar, a partir desse momento é proibido que a pessoa trabalhe até que ele faça a Tefilá de Shacharit. Alguém que, por exemplo, acordou meia-noite, 1, 2 da manhã, quando ainda está no meio da noite, não chegou a Amud HaShachar, não tem problema nenhum trabalhar. Mas a partir do momento em que chegou o horário que ele poderia rezar a Tefilá de Shacharit, deve-se esperar para rezar e somente depois fazer trabalho. O que acontece com alguém que não tem opção? Ele é, por exemplo, alguém que distribui jornal, ou alguém que, por causa do fuso horário, ele precisa trabalhar das 5 às 7 da manhã, antes do horário da Tefilá de Shacharit, antes do primeiro minyan que ele tenha na cidade. Nessa situação, o Mishnah Berurah traz que, já que a pessoa pode acabar perdendo dinheiro, ou ele pode não ter o emprego, esse é o emprego dele, esse é o horário que ele trabalha, nessa situação é permitido com que ele trabalhe. Ou seja, alguém que pode deixar o trabalho para depois, ele simplesmente não quer sair de casa, não quer ir para a sinagoga rezar ainda, ele quer ir para um minyan um pouco mais tarde, então essa pessoa não pode trabalhar. A primeira coisa do dia que ele tem que fazer é a Tefilá. Mas alguém que ele não tem opção, ele tem que trabalhar nesse horário, porque esse é o horário do trabalho dele, nesse caso, nessa situação, é permitido que ele trabalhe. Porém, mesmo assim, traz as o Mishnah Berurah e Yalkut Yosef, que mesmo nessa situação, caso a pessoa tenha que trabalhar nesse horário, o ideal é que pelo menos antes de começar a trabalhar, ele faça Birkot HaShachar e leia o Kriyat Shema. Esse é um pouquinho da Tefilá, não é a Tefilá inteira, mas é um pouquinho de Tefilá, um pouquinho de Brachot, antes de realmente começar a trabalhar. Halachá Bet. ואסור לו לאכול או לשתות שנאמר לא תאכלו על אדם, לא תאכלו קודם שתתפלו על דמכם. Além de trabalho, também é proibido comer e beber antes da Tefilá. O Pasuk diz, Lo tuchlo ladam, e nossos sábios explicam, a pessoa não deve comer antes de rezar pelo próprio sangue, pela vida. Vechol האוכל או שותה ואחר כך מתפלל, עליו כתוב אומר, ואותי שלחת אחרי גביך, אל תקרא גביך אלא גאיך.
E mais ainda, alguém que ele sim come, não só que ele transgrediu, digamos assim, o que está essa ordem do Pasuk, isso que é esperado dele do Pasuk, de rezar antes de comer, e sim, o ato de comer antes de rezar demonstra que a pessoa está dando mais importância para ele mesmo do que para fazer a vontade de Akadosh Baruch Hu, do que rezar. Amar Akadosh Baruch Hu, lachar shenitga zeh kibel ala malchut shamayim, depois que ele itgá, depois que ele se orgulhou, quer dizer que ele sentou para comer, tomou um super café da manhã, agora você vem receber a minha vontade, vem receber o jugo divino, ol malchut shamayim, isso daqui é errado. Primeiro a pessoa deve rezar e depois comer. Ve'afil lishtot kafé ou tem tzukar vechalav asur. Não só não pode beber bebidas alcoólicas, por exemplo, ou bebidas mais importantes, mesmo tomar café e chá com um pouquinho de açúcar e leite é proibido antes da tefilá. Ve'ish zaken vechalush, sheino yachol lamod al nafsho ad yetziat hatzibur beit hakneset. Alguém idoso, alguém fraco, que ele não tem como esperar até o fim da tefilá para comer, ele precisa comer antes. Befrat beshabatot ve'amim tovim shemarichim arbe, principalmente em Shabbat e Yom Tov, que às vezes a tefilá é muito mais longa, demora muito mais tempo. Yoter tov le'atir lo leitpalel shacharit beveito benachat veikadesh veyochal eize davar veachar kach elech lebeit hakneset veyachaven libo im hatzibur betfilat shacharit veitpalel achar kach im musaf velo sheyishte kafe im tzukar vekadome belo kabbalat malchut shamayim tchila. Essa pessoa que ele não consegue esperar até o fim da tefilá. A tefilá de shacharit às vezes de Shabbat leva 2-3 horas. Ele não vai aguentar tudo isso, então fala o Kitzur Shulchan Aruch, é melhor ele rezar sozinho em casa, sem minyan, faz tefilá de shacharit, faz kiddush, come, e aí ele vai para o Beit HaKnesset. No Beit HaKnesset ele acompanha a tefilá de shacharit com o tzibur, sem rezar de novo, novamente, obviamente, e faz a tefilá de Musaf juntamente com o tzibur, ou seja, é melhor perder a tefilá com o minyan de shacharit do que comer antes da tefilá. Sim, escreve o Kitzur Shulchan Aruch. Porém, alguém que ele precisa comer, não porque ele está com um pouquinho de fome e quer tomar café da manhã, e sim letzorech refuah, por cura, por doença. Se ele não comer de manhã, ele vai passar mal, ele vai ficar muito fraco, ou alguém que tem alguém que por algum motivo precisa comer, qualquer tipo de doença que obriga a pessoa a comer, alguém com diabetes, por exemplo, que não pode ficar muito tempo sem comer, mutar leichol velishtot kodem atfilá. Para ele é permitido comer antes da tefilá, shein bazeh mishum geut, que aqui não tem um problema de gavá, de orgulho, de se colocar antes da tefilá, antes da mitzvah. Você está comendo porque seu corpo precisa, é uma necessidade médica. וכן אם אין בו יכולת לכוון דתו בתפילה בלי אכילה או שתייה, אם ירצה יכול לאכול ולשתות קודם התפילה. E aqui completa o Kitzur Shulchan Aruch, algo que muita gente se baseia nisso hoje em dia, que se a pessoa não vai conseguir ter kavaná direito na tefilá, ele não vai conseguir pensar direito, ele vai rezar pensando na comida depois, ou como é trazido em nome do Tzemach Tzedek, em que a pessoa, muitas vezes, é melhor comer para rezar do que rezar para poder comer. Então, se a pessoa ele vê que ele não vai conseguir rezar direito, se ele não comer um pouquinho de manhã, se ele não conseguir, ele vai ficar distraído, ele vai estar com fome, ele não vai conseguir se concentrar na tefilá. Então, nesse caso, ele sim pode comer, porque isso que ele está comendo não é que ele está valorizando mais o próprio corpo do que a tefilá, e sim, simplesmente ele está numa situação em que a tefilá dele não vai ser uma tefilá direito. Porém, escrevem os poskim que mesmo que a pessoa precise comer antes da tefilá, e aqui realmente cada um tem que pensar consigo mesmo. Se ele não aguenta esperar 1-2 horas para comer, todo dia você precisa realmente comer às 7 da manhã, você não consegue esperar até um pouco depois. Se a pessoa chegou na conclusão que ele sim precisa comer, nessa situação, quando ele vai comer, ele tem que comer somente o necessário. Não é para fazer um grande café da manhã com amigos, com toda a família junta, se divertir e bater papo, e sim comer o necessário para que ele possa rezar. Então, foram as alachot de hoje com relação a coisas que são proibidas a serem feitas antes da tefilá. A gente vai tratar um pouquinho mais desse assunto na continuação, Bezrat Hashem.